Existe um grão que tem mais proteína que o arroz, mais ferro que o feijão, mais cálcio que o leite, não tem glúten e cresce sem alagado. Ele alimentou um império por mais de 1000 anos e foi tão valioso que virou moeda e ritual sagrado. Hoje ele cresce no Brasil inteiro e muita gente arranca como se fosse mato. Neste vídeo você vai conhecer 10 plantas e grãos esquecidos, aprender a plantar cada um e montar um canteiro de autonomia alimentar de verdade. O amaranto é o grão sagrado dos povos meso-americanos e também nasce como caruru no Brasil. Ele produz em menos de 90 dias, tem proteína completa e não exige irrigação pesada, sendo excelente para quem quer autonomia alimentar com baixo custo. Plante por sementes pequenas, quase na superfície, cobrindo com uma camada fina de terra. Se enterrar fundo, falha a germinação. Deixe em sol direto e mantenha a umidade leve até nascer. Em 1 a 2 semanas, as mudas aparecem com força. Faça espaçamento de 20 a 60 centímetros entre plantas. Quanto mais fértil o solo, mais robusto ele fica, mas ele tolera solo fraco. Regue sem encharcar. Após crescer, ele aguenta períodos curtos de seca e segue produzindo mesmo assim. A colheita do grão ocorre quando as panículas secam. Corte, seque ao sol alguns dias e bata para soltar as sementes. Guarde em pote seco. Deixe algumas plantas completarem o ciclo para a semeadura automática no ano seguinte. Além do grão, colha folhas com 50 a 60 dias. Refogue como espinafre e colha várias vezes porque ele rebrota. Essa dupla função, folha e grão, transforma o amaranto em uma das plantas mais eficientes para quintal pequeno. A quinoa ficou famosa, mas ainda é subutilizada como cultivo doméstico. Ela é resistente, rica em proteína e minerais e produz sementes que substituem arroz com vantagem nutricional. Em clima brasileiro, cresce bem em regiões amenas e altitude. Comece com sementes em local definitivo ou sementeira. Use solo solto e bem drenado. A quinoa não gosta de encharcamento, então canteiros altos ajudam muito. Mantenha sol pleno e regas moderadas até firmar a muda. O espaçamento ideal é de 30 a 50 centímetros. Se o solo for muito rico em nitrogênio, ela cresce demais e pode tombar. Por isso, adube com composto equilibrado e evite excesso de esterco fresco, principalmente em vaso. Quando as flores viram espigas e começam a secar, é hora da colheita. Corte as panículas e seque bem antes de debulhar. Depois, lave as sementes para retirar saponinas, que dão sabor amargo e podem irritar o estômago. No prato, a quinoa entra como grão cozido, farinha e até mingau salgado. Para a autonomia alimentar, faça uma regra simples. Plante 2 safras por ano em canteiros diferentes e mantenha sempre sementes guardadas para replantio. O milheto é um cereal rápido, rústico e perfeito para solo brasileiro. Ele serve como alimento e também como planta melhoradora, porque cria muita biomassa e raízes que soltam o solo. Em poucos meses vira grão e palhada. Semeie direto no solo, cobrindo levemente. Ele gosta de sol pleno e calor, é excelente para regiões secas, pois tolera baixa água melhor do que arroz e trigo. Para começar, prepare o canteiro com matéria orgânica e boa drenagem. Faça linhas com espaçamento de 40 a 50 centímetros. Regue até germinar e depois mantenha regas espaçadas. Um truque: use cobertura morta para conservar umidade e reduzir mato. O milheto cresce rápido e ganha das invasoras. Para colher, observe quando as espigas secam e ficam duras. Corte, seque mais alguns dias e debulhe. O grão pode virar farinha, mingau, cuscuz e mistura com feijões. Em segurança alimentar, ele é um grão escudo. Depois da colheita, não arranque as raízes. Corte rente e deixe o restante no solo. Essa raiz morta vira canal de ar e água, aumentando a vida do solo. No próximo cultivo, você terá um canteiro mais fofo e produtivo sem revolver terra. O sorgo é um cereal subestimado, mas extremamente estratégico. Ele é resistente a calor, seca e solos variados, e produz grãos e biomassa. Para quem quer plantar comida e reduzir dependência do mercado, sorgo é arroz do semiárido. Plante em sol pleno, por sementes, em covas rasas. Ele germina rápido e cresce firme. Evite solo encharcado e priorize áreas com boa drenagem. Em vaso grande também funciona, mas o rendimento aumenta muito em canteiro. Use espaçamento de 30 a 50 centímetros. Regue na fase inicial e depois reduza. Sorgo gosta de água no começo, mas vira robusto depois. Uma dica prática: consorcie com feijão calpi, que fixa nitrogênio e reduz necessidade de adubo. A colheita ocorre quando a panícula seca e os grãos ficam duros. Seque, debulhe e armazene bem. Pode ser usado como farinha, grão cozido e até em receitas tradicionais. É também ótimo para a ração de galinhas, se você tiver. O maior bônus do sorgo é a palhada. Deixe no solo como cobertura e você reduz mato e evaporação. Esse ciclo, grão mais cobertura morta, cria um sistema de plantio preguiçoso e sustentável, que melhora solo ano após ano. O feijão calpi
é uma das leguminosas mais eficientes para clima quente. Ele alimenta e também constrói fertilidade, porque fixa nitrogênio com a ajuda de bactérias no solo. Ou seja, você colhe proteína e ainda melhora o canteiro para as próximas culturas. Semeie direto no solo, em covas rasas. Ele gosta de sol pleno e suporta seca moderada. Se a região for muito úmida, aumente espaçamento para ventilar e reduzir fungos. Uma cobertura leve com palha diminui o estresse hídrico e aumenta a produção. Faça espaçamento de 40 a 60 centímetros. Quando crescer, elimine apenas mato alto ao redor, sem capinar o solo inteiro. Isso preserva a microbiologia. Para a adubação, use composto e cinza em pequena dose para fornecer potássio, sem exagero. Colha vagens verdes para consumo como feijão verde, ou espere secar para grão armazenável. Para guardar, seque bem até ficar duro e armazene em pote fechado. Feijão bem seco dura meses e mantém poder germinativo para replantio. O segredo de autonomia é rotação. Plante feijão calpi antes de culturas exigentes, como milho, abóbora e tomate. Assim, você reduz fertilizantes e melhora vigor. Ele é a usina de nitrogênio da horta familiar. A ervilha é uma leguminosa nutritiva e produtiva, excelente para quem busca proteína vegetal no quintal. Ela cresce bem em clima mais ameno e pode produzir grande quantidade de vagens com cultivo simples e baixo custo. Plante sementes diretamente no solo solto e bem drenado. A ervilha prefere sol pleno ou meia sombra e precisa de umidade moderada, sem encharcamento. A germinação costuma ocorrer em poucos dias, formando mudas vigorosas. Faça espaçamento de 15 a 25 centímetros e utilize tutor ou treliça para sustentar as plantas, facilitando ventilação e colheita. Adube com composto equilibrado e evite excesso de nitrogênio para favorecer a formação das vagens. Colha as vagens quando estiverem firmes e bem formadas. Para grão seco, espere a vagem secar na planta. Depois, finalize a secagem em local ventilado. Guarde as sementes em recipiente seco para consumo e replantio futuro. Além do alimento, a ervilha ajuda a enriquecer o solo por meio da fixação de nitrogênio. Após a colheita, corte a planta e deixe as raízes no canteiro, melhorando a fertilidade e preparando o terreno para novas culturas. O milho é um dos grãos mais importantes da alimentação humana e pode ser cultivado facilmente em quintais e hortas maiores. Ele fornece energia alimentar e também gera grande volume de matéria orgânica para o solo. Plante os grãos diretamente no solo, em local com sol pleno e boa drenagem. O milho prefere solos férteis e regas regulares durante o crescimento inicial, formando plantas vigorosas e produtivas em poucos meses. Mantenha espaçamento de 30 a 40 centímetros entre plantas e cultive em fileiras próximas para favorecer a polinização pelo vento. A adubação com matéria orgânica melhora o desenvolvimento e a produção das espigas. Colha quando as espigas estiverem bem formadas e os grãos firmes. Para armazenamento, deixe secar completamente antes de guardar. O milho pode ser consumido verde ou seco, oferecendo versatilidade alimentar e estocagem prolongada. Após a colheita, utilize palhas e restos da planta como cobertura do solo. Essa biomassa reduz mato, conserva umidade e melhora a fertilidade, mantendo o sistema produtivo e sustentável ao longo das safras. A moringa é uma árvore altamente nutritiva, considerada uma das plantas mais densas em micronutrientes. Em clima brasileiro, ela cresce com facilidade e tolera seca. Para quintal, ela funciona como horta permanente, pois você colhe folhas o ano inteiro e pode usar como reforço nutricional. Plante por semente em local definitivo com sol pleno. Ela cresce rápido e gosta de solo drenado. Faça cova com matéria orgânica e evite locais encharcados. Nos primeiros meses, regue regularmente para acelerar crescimento. Depois de adulta, ela praticamente se sustenta sozinha. A poda é o segredo. Quando atingir cerca de 1 metro, corte a ponta para forçar ramificação e deixar baixa. Assim, você colhe folhas, sem escada. Colha ramos jovens e seque folhas à sombra para fazer pó nutritivo que entra em sopas, arroz e massas. Ela também produz vagens comestíveis, muito usadas na culinária em vários países. Se quiser sementes, deixe algumas vagens secarem. Armazene em pote fechado. Para a horta regenerativa, use folhas como cobertura, pois elas viram adubo verde de decomposição rápida. Moringa é planta de resiliência. Em crise, ela fornece folha, sombra, biomassa e alimento. Se você plantar uma hoje, em poucos meses já terá colheita. É uma das melhores escolhas para quem quer independência alimentar sem gastar com insumos. O centeio é um cereal resistente ao frio e adaptável a diferentes solos, sendo excelente para a produção de grãos e cobertura vegetal. Ele cresce rápido e ajuda a proteger o solo contra a erosão, além de contribuir para sistemas alimentares diversificados. Plante as sementes diretamente no solo, cobrindo levemente com terra.
O centeio prefere clima ameno e sol pleno, germinando com facilidade e formando cobertura vegetal densa que reduz o crescimento de plantas invasoras. Faça espaçamento de 20 a 30 centímetros entre linhas e mantenha regas moderadas apenas na fase inicial. Após estabelecido, o centeio tolera variações climáticas e exige pouca manutenção para crescer com vigor. A colheita ocorre quando as espigas secam e os grãos endurecem. Corte, seque e debulhe para armazenar. O centeio pode ser utilizado na produção de farinha, ampliando as opções alimentares da produção doméstica. Mesmo após a colheita, os restos da planta podem ser utilizados como cobertura morta, melhorando a estrutura do solo, reduzindo o mato e aumentando a retenção de umidade para os cultivos seguintes. O girassol é uma planta versátil que produz sementes nutritivas e óleo alimentar, além de atrair polinizadores e beneficiar o equilíbrio da horta. Seu cultivo é simples e adaptado a diversas regiões do Brasil. Plante as sementes diretamente no solo fértil e bem drenado, em local com sol pleno. O girassol germina rápido e desenvolve hastes altas e vigorosas, formando flores grandes e produtivas em poucos meses. Mantenha espaçamento de 30 a 50 centímetros entre plantas e regue regularmente durante o crescimento inicial. A adubação orgânica favorece o desenvolvimento e o enchimento das sementes. Colha quando a flor secar e as sementes estiverem firmes. Corte o capítulo, deixe secar e retire as sementes para consumo ou replantio. As sementes são nutritivas e podem ser consumidas cruas ou torradas. Após a colheita, os caules e folhas podem ser incorporados ao solo como matéria orgânica. O girassol também ajuda a atrair insetos benéficos, fortalecendo o equilíbrio ecológico e a produtividade do sistema. Agora você tem na mão um plano real de autonomia. Amaranto para grão rápido, quinoa e cereais resistentes, leguminosas para proteína e fertilidade e plantas perenes como moringa, ora pronobis e taioba para comida constante. Se você plantar pelo menos 3 dessas espécies ainda este mês, em pouco tempo sua horta deixa de ser hobby e vira segurança alimentar. Se esse vídeo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual dessas plantas você já viu nascer sozinha no seu quintal e arrancou achando que era mato? Considere se tornar membro. Quem é membro tem acesso a benefícios que não aparecem para todos. Clique em Seja Membro e faça parte.